Eu recebi uma crítica ao meu outro vídeo, onde a gente falou um pouquinho sobre o desânimo, o cansaço, muitas vezes ser um sinal de tristeza. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos juntos? Mas o que aconteceu? Algo que eu falei nesse vídeo foi que às vezes a tristeza, ela pode ser uma emoção tão desconfortável e ruim de sentir, e ao meu ver, a mais difícil de as pessoas reconhecerem. Eu falei assim que às vezes é quase como se fosse uma ofensa a gente ficar triste, né? É tão distante da nossa forma de funcionar que soa ofensivo. E através desse comentário, eu vejo que ele às vezes não é só ofensivo para a gente, mas para quem está ouvindo. Não é muito do meu perfil trazer palco para esse tipo de postura, mas eu quero trazer aqui a lógica que esse comentário segue e que na verdade é muito comum disso ser interpretado, não só pelas pessoas que a gente conhece, mas na nossa forma de enxergar a nossa tristeza pessoal. Vou ler aqui para vocês. Eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas eu vou tratar como ele. Ele escreveu assim: vai visitar o lixão da sua cidade. Fique por lá por pelo menos algumas horas, se envolva com aquelas pessoas. Eu garanto que a sua tristeza passa. Então, se a gente for pensar no meu último vídeo, eu falei um pouquinho sobre uma frustração pessoal, sobre eu perceber sinais de cansaço e identificar que isso na verdade é tristeza, né? E que uma das formas de a gente lidar com a tristeza é a gente dar espaço, é a gente reconhecer ela, a gente respeitar ela como uma reação natural da nossa mente. E que justamente por isso ela passa, naturalmente, né? Muitas vezes sem muita estratégia, inclusive, a gente dá abertura e às vezes nesse processo de dar abertura, a gente pode também pegar informações que ela está trazendo sobre essa fase de vida ou sobre o que está acontecendo. Por que eu fiz questão de trazer esse comentário aqui para a gente conversar um pouco? A lógica que esse comentário tem sobre a tristeza está trazendo uma forma diferente de lidar com ela, e eu discordo dessa estratégia e eu já vou mostrar para vocês o porquê. Segundo essa lógica, o aparecimento da tristeza é como se ela fosse um sinal de que, na verdade, a gente está reclamando de barriga cheia, né? Como se, digamos assim, o que a gente estivesse passando é pequeno perto do que várias outras pessoas estão passando. Às vezes, também pode ser uma interpretação de que uma pessoa triste, na verdade, é uma pessoa reclamona, dramática, que não para de falar dos problemas, por exemplo, assim, também pode ser uma interpretação. E também eu tenho a impressão, né, se digamos assim, eu ir para um lixão e me envolver com as pessoas vai fazer com que a tristeza passe, também daqui a pouco está sendo uma interpretação de que a tristeza é um sinal de falta de gratidão sobre a vida, de a gente não ter um reconhecimento de que a gente tem uma vida boa, com oportunidades e que muito mais, às vezes, oportunidades do que outras pessoas. E qual é o problema aqui? Cada uma dessas situações, elas fazem sentido, tu concorda comigo? Mas, na verdade, nenhuma delas tem relação direta com a tristeza. Eu posso ficar triste e ainda assim ser grato. Eu posso ficar triste e ainda assim reconhecer e ter compaixão por outras pessoas e querer ajudar outras causas sociais, pessoas que estão em vulnerabilidade, por exemplo. Eu também posso ficar triste e decidir ou não ter uma postura de reclamação sobre a vida. São coisas completamente diferentes. E o que eu vejo aqui, né? Então tem esse comentário assim de que eu garanto que a sua tristeza passa. O que acontece quando a gente às vezes pensa essas coisas sobre a tristeza? Normalmente a maioria das pessoas que eu converso aqui no canal, isso é uma impressão minha, né? Pelo menos é o que me motivou muito a fazer o canal, assim, não sei se vocês vão se identificar. Mas eu gosto muito de conversar com pessoas que são mais discretas, que não se expõem muito, não gostam de se abrir, são mais reservadas de uma forma geral, principalmente com assuntos muito pessoais. E o que acontece? Às vezes, não todas, mas às vezes quem tem esse perfil não vai falar uma crítica como essa para uma outra pessoa que não está legal. Essa frase crítica, essa frase de julgamento sobre a emoção, é o que a gente com frequência costuma fazer sobre a gente mesmo. E é por isso que eu queria conversar um pouquinho mais sobre isso hoje, porque a gente vai entender qual é o impacto que isso tem na nossa vida.
Esse tipo de raciocínio, de lógica, ela é muito comum, muito frequente, principalmente com emoções que são mais vulneráveis. Então, o que eu queria avaliar assim com vocês, né? O que costuma acontecer dentro da gente quando, ao invés de a gente ter uma abertura para a emoção, né, um espaço para ela aparecer, a gente julga ela, como se fosse uma sequência, assim. A gente tem uma emoção, a emoção ela simplesmente aparece. Emoção não é decisão, ela é um sinal quase que fisiológico, que nem a fome e que nem o sono. Ela vem, né? Então ela aparece, ela mostra sinais no nosso corpo, na nossa mente de que ela está presente. E na sequência, pegando esse exemplo aqui, a gente tem um pensamento julgador. É um pensamento que critica essa emoção, que julga. Quando esse pensamento aparece como uma forma de lidar com a emoção, o comentário falou assim, ó, a sua tristeza passa. A gente tem a impressão de que a tristeza passa, mas na verdade ela foi abafada, ela foi contida, ela foi escondida. E a gente faz esforço mental para abafar essa sensação. Só que essa tristeza, ela vai continuar ali. A gente tem a impressão de que ela passou, mas na verdade a gente se sentiu culpado por se sentir triste. E aí, nesse momento, a gente às vezes foca em outra coisa, ou para de olhar para isso, ou vai se distrair, né? Então, a gente muda o foco de atenção, mas a tristeza, ela vai continuar ali. Qual é o problema de quando a gente julga ou critica as nossas próprias emoções? Isso não vale só com a tristeza. Primeiro, a tendência é que ela aumente. Aumentando, se isso for um estilo de vida, se isso é a nossa forma geral de funcionar, a chance de ela virar algo maior, aparecendo, por exemplo, às vezes através de sinais no corpo, né? Adoecimento físico, adoecimento por estresse. A gente pode ficar doente com mais frequência. Algumas pessoas ganham alergias, algumas ganham enxaquecas, algumas pessoas têm dores crônicas, por aí vai. Às vezes até uma tensão muscular que gera um desconforto físico muito grande. Outra coisa que emoção abafada costuma gerar como consequência, eu falei, né? Emoção, tristeza, um pensamento que julga essa emoção, e por essa emoção ter ficado aumentada, digamos assim, isso gera desconforto emocional, que a gente às vezes não vai nem reconhecer como tristeza, mas aumenta o mal-estar. O que o mal-estar pede, né? Nenhum ser humano se sente bem com o mal-estar, né? E que bom, né? Isso é sinal de saúde, inclusive. A gente busca formas de ter alívio. Quando esse fluxo começa a acontecer dentro da gente, é muito fácil disso gerar comportamentos de busca por alívio. E que às vezes não são comportamentos simplesmente para a gente se sentir bem, mas é mais uma forma de a gente fugir da sensação ruim que a gente tem com todo esse turbilhão emocional abafado. O que seriam comportamentos de alívio? Por exemplo, eu comer para me aliviar, beber para me aliviar, trabalhar em excesso, não mais por necessidade, mas com uma forma de deixar minha mente distraída, porque é insuportável quando eu não estou distraído. Comportamentos compulsivos, às vezes até de vício, muitas vezes, né? E reparem aqui comigo que o problema aqui não é o comportamento, isso aqui não é errado, não é feio, mas aqui ele está cumprindo uma função de alívio emocional. Então, olha a sequência de coisas que acontecem como consequência de a gente não conseguir lidar muitas vezes de uma forma respeitosa e saudável com as nossas emoções. E o que acontece nessa hora? Principalmente quando a gente tem esse comportamento de alívio, a gente fica preso nesse ciclo. Às vezes a gente tem alguns comportamentos aqui que incomodam muito e a gente não consegue tirar eles da nossa vida. É muito ruim, a gente tenta várias vezes e não passa. E um dos motivos, muitas vezes, é esse, que na verdade ele é a consequência, ele não é a causa do que está acontecendo. Algo que acontece com muita frequência também, quando esse pensamento julgador aparece sobre a nossa emoção, é que a nossa mente, gente, de verdade, assim, ó, ela vira um inferno, ela vira um lugar horrível de a gente estar. Sabe? Quando a gente não está distraído, quando a gente não está ocupado, quando a gente para, ficar aqui e prestar atenção no que eu estou sentindo, é horrível, né? É pesado,
é um ambiente assim que nos deixa mal e dá vontade de fugir disso o mais rápido possível. Então, assim, algo que me incomoda genuinamente, assim, falando até de valores pessoais, o quanto eu acho injusto a gente ficar preso nessas armadilhas mentais sem a gente perceber, sem a gente entender o porquê. Às vezes, por conta disso, a gente cai numa depressão, a gente cai em crise de ansiedade, em vários processos de adoecimento horríveis e a gente não entende o porquê, a gente não entende o que está acontecendo. Então, um dos meus propósitos, né, não só da minha profissão, né, da minha prática clínica, mas aqui também das redes sociais, enquanto fizer sentido aqui, é ajudar com que as pessoas consigam entender como a mente delas funciona para usar essas informações ao seu favor, para que a gente não fique preso num processo que nos faz mal e a gente não consegue sair disso. E que, digamos assim, né, por final, ó, digamos, mesmo a gente entendendo bem as nossas emoções, a nossa mente, como funciona tudo, a gente ainda assim preferir seguir os nossos padrões, ok, tudo bem, né? Eu penso que ninguém nem é obrigado a ser saudável, na verdade, isso é uma escolha de vida pessoal. Mas que pelo menos isso não foi porque foi a nossa única solução, a nossa única escolha, sabe? Pelo menos a gente teve opção e isso eu acho muito válido e muito importante. Só mais uma última coisa assim, que eu acharia também importante de a gente falar, né? Queria muito saber a opinião de vocês, se isso faz sentido. Eu tenho muita abertura mesmo a pensamentos diferentes dos meus, ou a discordâncias. Eu penso que com respeito, toda opinião vai ser sempre bem-vinda. A gente tem como conversar sem ofender os outros, sem usar isso como um ataque ao outro, né? Então, queria ouvir, né, vocês, se vocês têm também dúvidas sobre esses assuntos. Essas dúvidas podem virar novos vídeos para a gente conversar. Vai ser uma alegria estar falando sobre esses assuntos com vocês. E também, por último, queria fazer um pedido especial. Não é muito do meu perfil pedir coisa para as pessoas, né, gente? Mas queria te convidar, né, a deixar o teu like, se tu quiser comentar, se não quiser não precisa, e a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que tu acha que vão se beneficiar de alguma forma desse assunto, né? Isso ajuda o YouTube a entender, né, que esse vídeo está fazendo sentido, que ele pode chegar para mais pessoas e que isso vai ser válido, né, de muitas formas. Espero que faça sentido por aí e a gente continua no próximo vídeo.